E aí, Camila? Convida aí pra gente poder começar o papo, então. Pede para participar, por favor. Muito bem. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera melhor, que agora estou aqui nesse novo cenário. Vamos ver? Então tá. Camila Diesel, então muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Camila. Uma honra estar aqui falando contigo. Camila, que para quem está nos acompanhando aqui, Camila Diesel, que é jornalista, radialista e apresentadora do Sete Guaíba, e por isso que eu convidei ela para falar com a gente sobre cultura, mas também vamos falar sobre outros assuntos também, né, Camila? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite para ti. Boa noite, Flávia. Adorei o convite, né? Eu falei isso para ti logo que me convidou e falei no vídeo também, porque é muito legal poder participar disso, falar contigo e eu acho que a admiração que eu tenho por ti também é bastante grande, então acho que vale muito bater esse papo contigo hoje. Ah, muito obrigada. Eu também. A gente não é rasgação de seda, né, Camila? Eu acho que a gente tem uma relação de muita sororidade, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai Sim, falar aqui, já que a gente também vai falar mais adiante sobre feminismo. Eu acho que isso é muito importante quando a gente tem essa relação com outras mulheres que não é de competição, que ela é de admiração, de dar força uma para outra, né? Eu acho que isso é muito importante nos dias que a gente vive, né, em que ainda existem pessoas talvez que pensem que as mulheres são sempre competitivas entre si, coisas do gênero, né? Mas queria começar te perguntando, Camila, como é que tá a tua vida profissional nesse momento de distanciamento social? Eu não sei se tu tá trabalhando em casa, tá trabalhando na rádio, como é que tá essa questão aí? bom, logo que a pandemia explodiu, né, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, a gente, todo mundo foi para casa, assim, né? Eu comecei a fazer o Sete Guaíba de casa e era tudo realmente do computador de casa, assim, era meio estranho até, assim, foi um período que foi ok, que deu para fazer, mas não era, assim, também o melhor possível. E agora eu tô, né, a empresa acabou decidindo por voltar, né, os funcionários voltarem ao local, mas com toda a segurança possível, né, com muita higienização, todo mundo de máscara, todo mundo de longe, e eu tô, né, de volta à Rádio Guaíba, a emissora lá no centro de Porto Alegre. Mas, claro que tudo mudou, assim, né? Antes eu recebia os convidados no estúdio e agora é só por telefone, todo mundo à distância, porque não tem como fazer mais, né, uma aglomeração, pelo menos por enquanto. Pois é, de uma forma que seja segura, né? Mas já vou te perguntar sobre essa questão aí de como é que estão as pautas e tudo mais com essa questão da pandemia. Mas antes eu queria te perguntar, porque eu acho que é importante para que, de repente, quem está nos assistindo e não sabe sobre a tua trajetória profissional, como é que tu começou no jornalismo e como é que surgiu esse envolvimento com a cultura, né? Eu sei que tu também trabalha com outras áreas na Guaíba, né? Mas a cultura eu sei que tu tem um apreço especial, né? Sim, a cultura é assim o que faz o olho brilhar, né? Não tem como esconder, né? Eu faço, me viro em todas as áreas praticamente assim, mas a cultura é o que me puxa, o que me pega de uma maneira bem mais especial. Eu comecei a trabalhar com isso quando eu ainda morava em Teutônia, no Vale do Taquari. Uhum. Eu era estudante do segundo grau, né, do ensino médio, e montaram uma rádio na cidade e me convidaram para participar dessa rádio. Eu fazia teatro, cantava, então as pessoas que estavam montando aquela emissora pensaram que poderia ser uma boa ideia eu ter um programa, mas primeiro assim foi uma coisa meio estranha. Eu dizia, não, vocês estão loucos, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou. O que eu vou dizer na rádio, né? Era uma coisa que me assustava, assim. Mas, enfim, acabei topando, insistiram um pouquinho, acabei topando e foi bem legal, assim. E foi o primeiro contato com o rádio e era um programa de música popular brasileira. Então, era algo que eu Ah, que gostava, legal. que eu tinha afinidade. E foi o primeiro contato do rádio, foi meio que com a cultura, assim. Então, é engraçado pensar, assim, olhar para trás.
Mas depois eu até eu queria fazer artes cênicas ou música, alguma coisa nesse sentido, mas a família acabou me convencendo não, me sugerindo, quem sabe tu faz jornalismo, acho que tu tem aptidão e tal. E aí eu acabei cursando, né, na hora de escolher lá o curso, eu coloquei jornalismo e foi muito bom. E a cultura, assim, como, claro, foi esse primeiro contato, mas não era, certo, um jornalismo cultural, assim, era um programa de música, mas, enfim, não tinha um aprofundamento cultural, assim. E eu comecei mesmo a trabalhar com isso, foi na Rádio Univates, lá em Lajeado, que era a universidade onde eu estudava, onde eu me formei. E comecei lá a ter um programa chamado Barulhinho Bom, que era de música também. Eu apresentava, era das 9 ao meio-dia, e eu tinha trazia algumas notícias boas, algumas pautas legais, mas não era nada que eu produzia, era sempre material que eu pegava de outros sites, assim, agências. Eventualmente fazia entrevistas com o pessoal aqui de Porto Alegre, alguns músicos. E foi esse realmente o primeiro contato, assim, como eu ingressei no jornalismo cultural. E aí aqui na Rádio Guaíba foi que eu consegui, junto com o Nando Gross, né, que me deu todo o apoio e toda a confiança, assim, a liberdade, criar o Sete Guaíba, que é realmente um programa que não começou assim tão cultural, era mais entretenimento, e que agora a gente consegue, né, abordar principalmente as pautas culturais. O Nando Gross, que é um cara que também gosta bastante de cultura, né? Então acho que isso também é importante também, ele percebendo essa tua afinidade com o tema, né? Eu acho que de repente por isso também que ele te deu esse espaço, né, Camila? Sim, começou assim com um programa de fim de semana, eventualmente quando não tinha jogo, ele disse, faz um programa aí de, né, de entretenimento, alguma coisa assim. E acabou sempre pendendo para a cultura, né? Que, como eu já falei antes, é algo que realmente me interessa muito, faz o olho brilhar. Então, acabou que me saí bem nessa empreitada e até que surgiu a ideia, então, do Sete Guaíba. E o Sete surgiu justamente porque teve a possibilidade de mudar os horários da Voz do Brasil, que é o horário das 7, né? E não tem mais a necessidade de ser às 7 horas da noite. Então, foi uma grande oportunidade, assim, de até um programa para acompanhar as pessoas para casa, sabe, fim de tarde, às 7 da noite, assim, o pessoal está no trânsito. Acho que foi um acerto bem grande, assim, do Nando. Claro que sou eu que apresento, né? Não vou dizer que foi um erro, mas acho que é um horário que estava precisando, assim, de uma programação mais leve e que pudesse abordar alguns assuntos importantes também. Mas eu acho que tu tem um reconhecimento do meio cultural, né, Camila? Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Cunha, sou produtora, trabalho com divulgação para a imprensa e a Camila tem um grande reconhecimento. Os músicos, né, que são as pessoas com quem eu trabalho mais, têm um grande carinho por ti e pelo teu programa. A Bibiana Petec é uma que sempre me fala, não, tenta espaço lá com a Camila. A Camila, ela sabe do assunto, é legal dar entrevista para ela. E eu acho que isso é importante tu saber esse retorno. Né? Que eu acho que é importante que as pessoas que te dão entrevista tenham essa sensação, né, de que tu tem interesse pelas pautas, né? Porque às vezes acontece, dependendo do apresentador, dá pra ver que a pessoa não está muito por dentro do assunto, às vezes não tá tão, não se esforça tanto para saber, sabe, sobre os entrevistados. E eu tenho essa impressão contigo muito grande, assim, sabe, de que tu tem um cuidado com as pautas, de que tu realmente se interessa, tu tenta se aprofundar sobre os assuntos. Eu acho que isso é um grande mérito teu como jornalista. Posso te dizer isso com certeza. Antes da gente continuar Feliz. aqui, só Deixa eu vamos. só comentar. Eu fico bem feliz com esse teu relato, assim. Até porque eu acredito muito no jornalismo cultural, sabe? Não é simplesmente entrevistar uma banda, não é, por exemplo, receber a Bibiana Petec e perguntar o básico, sabe? Eu tento me informar, pesquisar e ir além, assim. Então, eu fico muito feliz com esse relato. Ó, tem o. É IC, acho que deve ser IC, né? Grande programa Sete Guaíba. E tem um comentário aqui que eu ia deixar passar e que eu não gosto de deixar passar. Então, o William falando boa noite. Sempre bom escutar as experiências dessa grande jornalista que é a Camila. Legal, William, também acho. Baita jornalista. E aí, continuando aqui, Camila, como é que é para ti, né? Porque tinha uma rotina de produção que era de um programa diário, num cenário, digamos assim, normal. Aí a gente está no momento agora que nada é muito normal, né? A gente ainda está se adaptando, tem gente que fala desse termo do novo normal, né? Não sei se eu concordo muito com ele, mas enfim, é um termo que tem se usado. Como é que
que mudou? Como é que era produzir antes o Sete Guaíba e o que mudou agora? Como é que tá? O que tu tem sentido de diferença? Já falou ali sobre não poder receber mais os entrevistados no estúdio, né? Isso certamente é uma diferença, né? Eu acho, eu acredito muito no olho e na presença física, assim, que muda completamente o rumo de uma entrevista. Às vezes tu perceber um trejeito da pessoa, uma deixa que ela dá, que por telefone tu não consegue identificar muitas vezes, sabe? Eu acho que a entrevista flui mais quando é presencial. Isso para mim já é uma grande diferença de não poder estar recebendo as pessoas justamente por isso, assim, de não ter esse contato, essa proximidade que eu acho fundamental, assim, no jornalismo de modo geral, assim. E, bom, antes tinha muito evento, né? Tinha muito show, tinha muito espetáculo, tinha a gente às vezes até reclamava um pouco, assim, porque a área já é uma coisa delicada, assim, já sofre grandes desmontes e não tem a valorização que deveria ter, mas era melhor do que agora, né? Pelo menos tinha a possibilidade de acontecer. Agora não tem mais, então acho que isso é uma grande diferença, assim, porque um programa cultural, quando não está acontecendo evento nenhum, acaba pensando, bom, o que a gente vai fazer com esse programa, né? E aí, justamente, a gente comecei a falar das lives, né? Que foi a primeira coisa que aconteceu, né? Tanto que até um dia tu me perguntou, ainda é pauta falar de live, né? Pois é. Acho que é. É sim, claro, tem muita gente fazendo e tal, mas acho que mudou um pouco o enfoque, que é realmente, bom, de que maneira que os artistas, o pessoal da graxa, de que maneira que a cultura está conseguindo sobreviver nesse momento. Acho que é um importante papel também da imprensa falar disso, assim, do problema que está sendo, né, das dificuldades que as pessoas estão sofrendo em razão da pandemia, né, de não estar conseguindo trabalhar, né, não tem como. Cultura se pressupõe, arte, cultura, enfim, se pressupõe aglomeração, não tem o que fazer. E acho que mudou muito nesse sentido, assim, de realmente ter que, às vezes, até dar uma força, dizer, ó, tá acontecendo tal arrecadação de alimentos, o pessoal tá fazendo algum tipo de campanha, né? Justamente mudou um pouco o enfoque nesse sentido, porque antes acabava sendo mais agenda, né, do que ia rolar e tal. Eventualmente eu conseguia fazer alguns debates, falar sobre acessibilidade no cinema, por exemplo, falar sobre o mercado do vinil, outras coisas assim, mas a pauta geralmente acabava sendo agenda mesmo. E agora acabou que mudou um pouco, porque acaba tendo que ser também um enfoque no coronavírus, né? Porque é uma pandemia que atingiu todo mundo de uma maneira muito forte. Isso que tu Que é falou sobre esse novo normal me chama a atenção também. Hoje eu entrevistei o Renato Borghetti, essa entrevista vai ao ar amanhã, e ele falou sobre essa questão de não. Que ele acha muito estranho esse negócio de se reinventar. Que as pessoas não têm que se reinventar, a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo, né, aos poucos, assim, mas que a reinvenção, ele acha meio estranho esse sentido. A reinvenção tem que ser quando não está rolando legal, né? E tava tudo, a maioria das pessoas estavam conseguindo se adaptar, a viver, né, o que estava rolando, mas o que ele acha, assim, que ele acredita que tem que se adaptar ao que está acontecendo. E eu acho que eu concordo com ele também. E também porque, assim, né, nem todo mundo está conseguindo ter saúde mental, digamos assim, para encarar esse novo momento, né? Quem tem ansiedade, quem tem depressão. Então, às vezes, fica uma certa obrigação, né, de se reinventar, de fazer coisas novas. E nem sempre, tanto para artistas quanto para qualquer profissional, né? É um momento difícil, né? Eu imagino, eu fico tentando me botar no teu lugar, né? Eu que já trabalhei em redação, eu fico imaginando que é um noticiário que ele é muito pesado, né? Tem que se falar muito sobre essa questão de mortes, de doença, né? E é muito delicado. E ao mesmo tempo não dá para se negar o que está acontecendo, né? Não é que o jornalismo ele é mórbido, é porque o nosso momento ele é difícil mesmo, né? Então eu imagino que seja um equilíbrio bem delicado, né, para tu poder tratar de pautas culturais num momento desses, né? Eu imagino que seja um grande desafio nesse sentido, né? Sim, tanto é que na abertura do programa, né, depois de falar de trânsito, o meu colega, o Ricardo Ponte, que é o chefe de redação, ele entra e traz as primeiras informações dos números de coronavírus. O programa já abre com essas informações que precisam ser dadas, né? É um horário que geralmente saem os balanços do Estado, do Brasil, e não tem como ignorar, né, o que está acontecendo. Ao mesmo tempo,
o set acaba sendo ou programas culturais, ou, né, enfim, jornais, colunas, acabam sendo um respiro, né? Que eu acho que todo mundo precisa de um respiro nesse momento também. Ah, com certeza. E eu acho que a arte tá aí para isso também, né? Às vezes as pessoas às vezes dizem que a artista não serve para nada, né? Tem esse papo assim, né? Mas eu acho que a arte nesse momento a gente provou o quanto ela é necessária, né? Para as pessoas que estão em isolamento, ou mesmo para quem está tendo que sair para a rua, e, enfim, é difícil de lidar com essa situação. Chega em casa, ouve uma música, vê um livro, vê um filme, ou mesmo uma série. Tudo isso é arte, né? Então, assim, acho que sem a arte nesse momento a gente teria seria muito mais difícil de levar a vida adiante, né? Com certeza. Eu duvido que alguém não tenha recorrido a algum tipo de arte nesse período de isolamento. Mesmo quem fez um meio isolamento, né? Porque foi isso que aconteceu, assim, não teve um lockdown total. Mesmo quem ficou um pouquinho só em casa nos primeiros dias lá em março, eu tenho certeza que recorreu a algum tipo de arte. Eu tenho o privilégio de trabalhar em home office, né? Então, assim, eu tenho procurado me manter isolada. Não gosto de sair na rua de máscara, mas isso é uma coisa muito pessoal, assim. Então, eu prefiro ficar em casa. E nesse sentido, com certeza, imagina se ficar só trabalhando e não ter um momento de ouvir música, um momento de ver um filme, de ler um livro. Nossa, seria muito difícil, mais difícil ainda do que já está sendo, né? Mas eu queria te perguntar, Camila, eu sei que tu já passou por uma situação de machismo, assim, profissionalmente, né? Eu sei que não é um assunto que tu goste tanto de falar a respeito, né? Mas eu acho que é importante que a gente fale para que não aconteça mais, né? Sei que tu também trabalha com esporte, né? Foi nessa situação que tu passou por uma situação, digamos assim, constrangedora, né? Sim, assim, o machismo tá na nossa vida, né, 100% do tempo, praticamente, né? A gente sabe, a gente vive isso o tempo inteiro. E no esporte acaba sendo bastante também, porque é uma área majoritariamente masculina e é muito mais no estádio tu vê muito mais torcedor do que torcedora, tem muito mais repórter homem do que repórter mulher, então acaba acaba que fica um pouco mais evidente, né? E a situação no esporte foi num jogo do Internacional no Beira-Rio, era um jogo bastante importante para o Inter e enfim, acabou que o Inter fez um gol e o estádio estava cheio e um cidadão achou que poderia me dar um beijo naquele momento. Então ele veio, me agarrou, tentou me beijar, acabou beijando no lado da boca, assim, não conseguiu pegar meu rosto, porque eu percebi que ele estava tentando aquilo. E foi horrível, assim, foi um negócio muito ruim mesmo, assim. Na hora eu fiquei meio sem reação, não sabia muito o que fazer. Fiquei, meu Deus, o que aconteceu, né? Fiquei com a mão, assim, um tempo no rosto, pensando, meu, o que foi isso? E por mais que a gente leia, estude e se informe, entenda o que é o machismo, o que é o feminismo, esse tipo de coisa acaba, às vezes, deixando a gente sem reação. Eu fiquei sem reação na hora. E, de fato, é algo que eu tento... Eu sei que é importante falar, mas esse episódio em específico, assim, às vezes eu até tento não falar tanto, porque é uma coisa que eu não quero ser lembrada por isso, entendeu? Às Claro, vezes não, te entendo. até já botei no Google, sei lá, Camila Diesel, daí aparece lá, repórter foi assediada. Tipo, não, sabe? Não quero que seja isso, que se lembrem de mim. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que é importante de ser falada, né? De ser Pois é. denunciada. Até por isso que eu acabei depois escrevendo no Twitter, fiz uma postagem dizendo o que tinha acontecido porque é algo que realmente não tem mais espaço, sabe? Mas realmente, infelizmente, acaba acontecendo ainda. E eu não sei muito bem, assim, o quanto que a gente consegue evoluir, sabe? Acho que tá meio demorado, assim. Eu confesso que eu achei que em 2020 a gente já ia estar um pouco mais evoluído nesse sentido. E tu tava no ar na hora que aconteceu isso? Não, foi no momento, não estava no ar, mas assim, deu o gol, e aí aquela gritaria de estádio, assim, todo mundo abaixo, e o narrador, gol! E aí, logo depois, um pouquinho depois, ele me chamou, o narrador me chama e diz, Camila Diesel, qual é a reação do torcedor, né? E aí, naquele momento, tem que se segurar, assim, né? E fazer de conta que tá tudo bem. Hoje, olhando para trás, assim, eu acho que eu deveria ter até dito o que aconteceu no ar, sei lá, acho que ajuda um pouco a as pessoas entenderem que esse fato realmente acontece, né? Que o assédio tá no nosso dia a dia, assim. Mas na hora eu não consegui falar nada, assim, só tentei me manter
calma, tranquila para conseguir trabalhar, continuar trabalhando. E aí depois, mais tarde, quando cheguei em casa, foi que eu acabei desabando um pouco, entendendo um pouco o que tinha acontecido. Mas eu acho que cada um tem a sua reação, né? Eu acho que não tem uma coisa pra tu te cobrar o que que tu deveria ter feito. Na verdade, tu ficou meio em choque. Eu acho que realmente, assim, Uhum. uma situação muito constrangedora, né? E eu acho que tem muito essa coisa, assim, de às vezes... Eu percebo isso muito falando com artistas mulheres, né? Que às vezes a artista coloca uma foto e não é, às vezes não é nenhuma foto, vamos lá, sensual, né? Ela não tá sem roupa, sei lá, né? Não, é uma foto normal dela, bonita, produzida, enfim, para divulgar o trabalho dela. E inbox é só assédio, né? E aí, eu não sei se isso acontece tanto com homens que fazem a mesma coisa, né? Porque a impressão que me dá é que parece que, assim, se a gente, como mulher, tá se expondo de alguma forma, né? Tu tava ali trabalhando, né? Tava ali com uma situação de destaque no meio da torcida trabalhando, né? De fone, com microfone e tal. Então, tu tem que se submeter a isso. Me parece que é um pouco esse o raciocínio muito torto e muito errado dos caras que são machistas. Essa é a impressão que eu tenho, né? De que parece assim, tá pedindo, né? Tá ali, tá exposta. E quando, na verdade, a gente tem que poder fazer o que quiser, né? Eu acho que essa é a conversa que a gente teria que ter nesse momento, né? Que é o que eu já te pergunto, assim, como é que tu te considera feminista? Porque eu acho que essa palavra agora ela adquiriu um sentido um pouco pejorativo, dependendo de quem ouve, né? Não que da gente, Sim. que a gente tem alguma coisa ruim envolvida com ser feminista, mas acho que a palavra ela tem uma conotação negativa, acabou ganhando, né? Muitas vezes se pressupõe que a pessoa está ali, ela tá disposta a enfrentar o que for, né? Mas não, a gente tem que colocar os limites, já que o entorno não coloca, né? A gente tem que começar a colocar. E sim, eu me considero feminista, eu sou feminista, sempre, não sei se eu sempre fui, né? Mas à medida a partir do momento que eu fui começando a entender o meu espaço, o meu lugar no mundo, eu comecei a realmente me colocar como feminista. E muitas vezes, hoje nem tanto, assim, mas eu acho que mais anos anteriores, era meio, sou feminista, como se estivesse me xingando, né? Mas para mim sempre foi um baita elogio, né? Porque existe aquela ideia deturpada de que o feminismo é o contrário do machismo, né? Mas não, é outra coisa. E sim, eu sou feminista, eu acho que eu vou ser sempre, né? Porque não, por mais que existam correntes, por mais que existam críticas às vezes, por mais que às vezes não dá para concordar com tudo, não existe uma unanimidade, né? Acho que e também acho que o feminismo me ajudou a entender o meu espaço, o meu lugar, lugar de fala também é uma coisa que ficou banalizada, essa palavra, esse conceito lugar de fala, mas entender onde eu tô, quais são os meus privilégios, né? Saber que a mana do meu lado, às vezes ela tá numa situação pior que a minha, dependendo até da cor de pele dela, entendeu? Então, acho que o feminismo tá aí para isso, justamente para a gente entender que existe um contexto muito maior do que a gente possa imaginar. E quanto mais a gente se informa, mais pesquisa, mais lê, mais adiante a gente vai e mais se depara com situações que não devem mais ser aceitas. Na real, o que eu fico pensando sobre o feminismo é assim, né? Porque tem uma última onda que é considerada, né, pelos teóricos, que é de 2015 para cá. E eu percebo, pelo menos, né, assim, da minha parte, que eu comecei a me dar conta que eu era, tardiamente, né, que eu era feminista, assim, estritamente, sou feminista a partir de 2015, que é o que eu acho que quando a gente começou a falar mais sobre o assunto, né? O assunto veio mais à tona a partir desse momento. Mas, claro, acho que a gente, no momento em que a gente busca, por exemplo, a igualdade, que é só sobre isso que se trata, né? O feminismo, nenhuma mulher feminista, pelo menos nenhuma que eu conheça, é contra os homens, né? Mesmo mulheres que são lésbicas, elas têm amigos homens, não tem problema nenhum, não se trata disso, né? Não é morte aos homens, não vamos metralhar ninguém, né? Mas é que se trata de uma questão também da gente ver o quanto é desigual, né? E aí eu já te pergunto, eu sei que tu tem uma preocupação das tuas pautas também darem espaço para as mulheres, né, na cultura.
Porque às vezes a gente vê, por exemplo, um festival de música que tem super poucas artistas mulheres, né? Como é que tu faz aí para selecionar as pautas? Tu tem esse olhar, tu vai em busca das pautas que tem mulheres também para ficar uma coisa mais igual? Tento sim. Não sei se isso foi desde o início, assim, mas eu acho que é importante. Eu tento pensar num todo, assim, e não só mulheres e homens. Eu acho que tem uma coisa também que a visibilidade negra também precisa estar em debate, sabe? E eu, como levando um programa, tipo, um programa cultural, sendo a porta-voz de um programa, eu preciso pensar nesse todo, sabe? O quanto que eu estou abrangendo, né? O quanto que eu estou falando de todas as possibilidades, o quanto que eu estou falando de todos os artistas, né? E eu realmente me preocupo muito, assim, eu sempre tento pensar. Às vezes, por exemplo, eu fiz um quadro que era dicas para o isolamento, e aí eu comecei a ver que tinha muito homem. E aí eu pensei, não, eu preciso chamar essa mulherada para falar comigo, sabe? A gente, às vezes, sem querer, cai nesse lugar comum, assim, de falar com os homens, assim, não sei, tem muito destaque, eu não sei também, né, por que isso acontece, né? Mas acho que já é toda a estrutura que nos coloca, a maioria dos artistas que eu tenho de referência são homens. Mas acho que é nosso dever de buscar isso também. É isso que eu tento fazer, sabe? De tentar sempre deixar o programa o mais democrático possível, mais aquela palavra que eu esqueci agora, não é heterogêneo também, mas é o mais plural possível. Uhum. Sim, entendi. Pois é, porque tem essa questão, né? É que, por exemplo, se a gente for pensar, né? Pensando na música aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente vem de uma tradição, se a gente for pensar no rock gaúcho dos anos 80, só tem a Biba Meira, que é baterista que era baterista do The Fala, né? Então, assim, por exemplo, quando tem festivais que vão, por exemplo, reverenciar o rock gaúcho, como já aconteceu e volta e meia acontece, acaba tendo mais artistas homens do que mulheres, porque as pessoas têm essa visão de pensar muito no que já passou, no que seria, vamos dizer assim, no cânone do rock gaúcho. Uhum. Tem poucas mulheres, né? Mas eu acho que cabe a gente, né, que tá aqui, a gente tem que ter essa visão de 2020, do século XXI, né? Se na década de 80 tinham poucas mulheres, a gente não pode pensar da mesma maneira agora, né? E da mesma forma, essa questão negra que tu comentou, a questão LGBT, eu acho que são temas que existe preconceito, existe gente que fala, mas por que está se dando espaço para determinadas coisas? É bobagem, todos somos humanos. E aí tem que dizer, a gente não concorda com isso, né? Porque na verdade a gente tem que dar espaço para determinadas pessoas que sofrem mais preconceito mesmo e que daqui a pouco, quando tem espaço num programa como o teu, que tem uma grande abrangência, eles acabam ganhando até credibilidade, me parece, é a impressão que eu tenho. É que a gente não pode ficar só olhando o cenário atual como ele é e achar que, bom, é assim que é, sempre foi assim, sempre vai ser, né? A gente tem que entender que é toda uma estrutura que foi aos poucos forjada, sabe? Então, a gente tem que começar agora a reescrever a história da maneira que for possível, devagar, mas tem que reescrever, sabe? E eu sei o meu espaço privilegiado, sabe? Eu sei o privilégio que é eu ser uma pessoa branca que sabe que eu nunca fui perseguida, por exemplo, num supermercado, sabe? Isso é uma coisa que eu não tenho ideia do que é viver isso. Então, a gente tem que entender o que a gente vive, né? Onde que a gente está, qual é o nosso lugar. E, bom, eu tenho esse privilégio. O que eu vou fazer com isso? Aí que tá a diferença, sabe? Né? Claro, dentro do possível, e tem uma coisa que eu acho que é importante falar. A gente estava falando sobre, às vezes, a mulher no esporte e tal, que às vezes acaba tendo uma dificuldade um pouco nisso, assim. E eu acho que uma coisa importante é a qualificação. Às vezes eu acabei não falando naquela hora e eu acho que é importante falar. Às vezes a gente não tem que ter o espaço, não tem que ser uma mulher no esporte só porque precisa ter pluralidade, né? Eu acho que é importante também que a pessoa se dedique, se esforce, estude muito para poder também ter algum espaço. Assim. Acho importante que se pense nisso, mas também é importante que a pessoa se dedique, estude, enfim, né? Se dedique de fato a isso.
sim, não tá ali só por ser mulher, né? Assim, É, ela tá cumprindo a cota, daí fica ali como é. Um enfeite. isso, né? E acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita mesmo. Mas eu ia te perguntar assim, e qual é a reação dos ouvintes? Eu sei, eu trabalhei na Guaíba há muito tempo atrás, eu sei que é uma rádio muito tradicional, digamos assim. Eu sei que tem gente jovem que ouve, mas também tem os guaibeiros, como se falava antigamente, que são pessoas mais velhas, né? E às vezes um pouco conservadoras. Como é quando tu dá espaço para uma pauta feminista ou que tem a ver com essa questão de protagonismo negro? Como é que funciona? Tem uns haters assim ou eles lidam bem com essas tuas pautas assim, um pouco mais progressistas, digamos assim? Assim, mais no início, assim, logo que eu entrei na Guaíba, assim, eu me deparava mais com esse tipo de comentário, faz uns 4 anos, mais ou menos. Me deparava mais, assim, com algumas pessoas dizendo, isso é bobagem, é mimimi, assim, e muito mais mensagens, assim. Hoje, às vezes, acontece, né, acho que é normal, não acho que é bom, mas acho que é comum, né, acho que não é normal a palavra, é comum que algumas pessoas se sintam incomodadas e acho que até o diferente, o novo, realmente acaba às vezes incomodando um pouco a gente. Mas eu acho meio estranho, assim, o fato de tu pegar o celular e mandar uma mensagem escrota para alguém, assim, ainda não consegui entender o que leva a pessoa a fazer esse tipo de coisa. Talvez o Freud possa explicar isso melhor pra gente. Mas eu acho que hoje em dia, assim, tá um pouquinho melhor, até porque as pessoas já entenderam, pelo menos, né, quem acompanha o meu programa já entendeu que isso vai ser uma pauta recorrente. Acaba que o perfil do ouvinte desse horário, pelo menos, já sabe que vai ser um tipo de pauta que vai acontecer, é inevitável, assim. Então, hoje em dia tem menos mensagens de xingamento, dizendo que é mimimi, assim. Mas, de maneira geral, assim, o ouvinte da Guaíba, assim, tá entendendo, assim, onde tá pisando um pouco, o que ele tá Ah, mas ouvindo. eu acho isso muito bom, fico muito feliz em saber, porque na verdade, assim, a gente está vivendo um momento de muito ódio, né? Infelizmente, né? A gente vê nas redes sociais, assim, muitos jornalistas sendo hostilizados, muitas vezes por tomar posições, porque eu acho que mesmo no meio cultural a gente também toma posições, né? E as pessoas perceberam de que lado que tu tá, que é o lado do lado das feministas, das pessoas, né? E eu acho que é isso, né? Começaram a te entender e te respeitar. Porque eu acho que também passa muito por isso, né? Eu acho que passa muito por a questão de respeito. Eu acho muito assim complicado, por exemplo, quando alguém fala, por exemplo, sobre essa questão LGBT e diz assim, eu não concordo, mas não tem que concordar com nada, Não tem. né? É a vida da outra pessoa, a gente só respeita. Né? Às vezes tem essa questão de transgênero, né? E às vezes a gente vê aquele comentário assim, eu não entendo. Não quer entender, não precisa entender. Respeita. A pessoa quer ser chamada, a pessoa nasceu homem e quer agora ser chamada, que se tratada como mulher, só respeita. É isso, né? E eu acho que é básico isso na vida, na verdade. Se todo mundo aprendesse a respeitar o outro, a gente teria uma sociedade com um pouco menos de ódio mesmo, e acho que com um pouco menos até de desigualdade, né? Se a gente pensasse que a gente só tem que respeitar as pessoas, né? E começa por coisas bobas, assim, fulano é menino ou menina? Não interessa, sabe? Não interessa. Bom, se ela diz que é menina, ela é menina. Se ela diz que ela é menina, ela é menino. É só isso, sabe? E é bem o que tu falou. Ai, não entendo. Não, tu não precisa. Tu precisa pelo menos fazer. Então, faz de conta que não viu, sei lá, sabe? Não, mas eu não consigo entender, assim. É uma coisa que me chateia muito, sabe? É essa necessidade, às vezes, de julgar, de dizer que tá errado, que não entende, que nasceu menino e que vai ser menino sempre, sabe? Quem é você para dizer uma coisa assim? Tu não te reinventa todo dia, tu não, ao longo da tua vida tu não é outra pessoa, tu nasceu diferente, tu vai morrer diferente. Então, sabe, relaxa. Eu acho que se a gente prestasse mais atenção em si e em quem está ao nosso lado, acho que a sociedade seria muito melhor. Ah, com certeza. Eu acredito muito nisso. E acho que a cultura tem um papel nisso, né? Por exemplo, quando dá protagonismo para artistas que são LGBT, né? Que tem artistas que fazem muito sucesso, né? A Pablo Vittar, a Lineker. Eu acho que é uma forma também de se romper esse preconceito através da música, né? Pelo menos eu entendo dessa maneira.
Aqui também tem a Valéria, né, que é uma baita artista e às vezes me chateia até o fato de ter que esse assunto ser pauta, sabe? Eu queria poder receber uma pessoa que nem a Valéria e só falar sobre a arte dela, sobre a música dela, sobre... Só que, né, o contexto todo exige que a gente se aprofunde um pouco e fale sobre isso, né? Eu até esses dias entrevistei as gurias das 50 Tons de Pretas também, sabe? Queria poder só falar do single que elas estão lançando, mas acaba tendo, a gente, meio que uma obrigação também, né? De, bom, estamos nesse espaço, vamos debater sobre esse assunto. Mas eu espero que um dia a gente consiga, Flávia. Eu sou otimista às vezes, assim, às vezes não tanto, mas acho que, sei lá, um dia a gente supera essas fases. Pois é, mas eu acredito muito, né? Eu sou um pouco, às vezes eu tenho umas utopias assim pessoais, né? E eu acredito muito na arte como um instrumento de transformação social, de verdade, assim. Por mais que eu possa estar sendo muito ingênua, mas eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que né, é nessa convicção que eu tenho que me faz seguir adiante, né? Porque eu acho que a gente tem que ter as nossas esperanças, né? Eu acho que a gente deposita elas em lugares diferentes. Eu deposito na arte, eu acredito muito nisso. E eu ia te perguntar, Camila, como é que tá agora, assim, tu comentou antes, né, de repente fazer pautas que falem sobre as dificuldades que os artistas estão passando nesse momento, né? E assim, como é que é para ti lidar, né? Porque é um pouco delicado, né? Quando tem muitos movimentos de artistas, por exemplo, que estão reivindicando do poder público que tenha algum tipo de auxílio mais efetivo, né? Nas diferentes instâncias. Como é que essa pauta chega para ti e como é que tu faz para lidar com ela? Eu tento dar espaço para esses grupos e também perguntar e cobrar das entidades, dos órgãos do governo que, né, saber e aí, né, o que vai acontecer, né? De que maneira que vocês estão ajudando essas pessoas. Eu realmente, quando essas pautas chegam, eu penso assim, meu Deus, né, às vezes tem coisas que eu não sei como encaixar, mas que eu acho que é necessário falar, sabe? Então a gente tenta, sei lá, achar um gancho, tenta descobrir de que maneira que a gente pode abordar esse assunto, mas eu acho que, sei lá, sendo, por exemplo, a Guaíba uma emissora grande, né, que tem uma representatividade, que é um veículo tradicional, eu acho que é nosso dever de falar sobre essas coisas, assim. Então, eu tento o máximo, assim, fazer algum tipo de abrangência, de falar sobre isso, assim, porque acho que acaba sendo o nosso papel também, sabe? Até essa semana foge um pouco desse assunto, assim, né, de necessidades e tal, mas, por exemplo, eu entrevistei o Aroeira, que é um chargista que teve uma charge que vai virar caso de Polícia Federal, sabe? O Ministro da Justiça quer que investiguem ele e descubram sei lá o que, né? Vai ser enquadrado na segurança nacional. Então, são assuntos que acaba até um pouco fugindo do propósito do Sete Guaíba, que é, né, trazer um respiro no fim de tarde, mas que é um assunto inevitável de falar. Não tem como não falar sobre uma censura como essa, né? Sim, na verdade é isso, né? Porque a arte ela não está desconectada do entorno, né? Um- uma tentativa de censura de um fazer artístico, ele tem que ser falado, né? Da mesma maneira do que a gente estava falando antes, né? De repente, se os artistas estão reivindicando, estão num momento de dificuldade financeira, a gente não pode ignorar esse fato, né? Dentro do jornalismo cultural, né? Porque às vezes eu acho que tem essa forma de se pensar no jornalismo cultural como uma coisa assim, só o frufru, né? Só o que é bonitinho, né? E na verdade, não, ele pode ser um instrumento de denúncia também, né? E acho que é esse balanço que eu imagino que seja também o desafio de se fazer num programa que é diário, né? Não, sim, acaba nem sempre dá para fazer um programa muito propositivo, muito, né, questionador, mas eu acho que, né, a gente vai tentando balancear isso e, e acho que com dedicação vai, assim, acabo me dedicando muito, assim, eu acredito muito né, no que eu faço, acredito muito no programa, acredito muito no jornalismo, assim, ainda mais nos dias de hoje que o jornalismo acabou sendo tão questionado, né? E acho que é o nosso papel, né? Se é para ficar só falando de agenda, de show que vai acontecer, acho que é importante também, né? Acho que é um papel importante, mas não é só isso mesmo.
Antes de eu fazer a próxima pergunta, vamos ver que passaram vários comentários bons aqui. Deixa eu ver se eu resgato aqui. Primeiro aqui da Luciana Patella, que é nossa colega de profissão e jornalista também. Cultura não é futilidade, tem papel importantíssimo. Isso mesmo, Patella. Que o Jeff falando que é maluco a gente questionar como é que essas pautas chegam. O jornalismo cultural é essencialmente subversivo. Acho que sim, o jornalismo cultural bem feito, né, É Camila? verdade, é verdade, é verdade. E dá para fazer um jornalismo cultural subversivo numa empresa, numa emissora tradicional. Eu acho que dá. Eu acho que daí tu tem. Eu acho que é só tem a forma de se colocar, né? Que eu imagino que tem É, esse cuidado, às vezes, que tem que ter, né? E entendo. E acho que todo mundo que já trabalhou na grande mídia sabe e que não é censura, né? Eu acho que é interessante isso. É só uma questão de como é que a gente tem que colocar determinadas pautas em evidência, né? E como se criticar o poder público, que dá para se fazer crítica sim, mas tem a forma de se colocar exatamente por estar num veículo que, enfim, tem determinadas situações, tem chefia, tem diretoria, sei como é que é. E entender, acho que é importante entender onde tu tá, né? O que tu tá representando e saber o limite, saber como abordar assuntos dentro daquele espaço que tu tem. uhum. Não, e eu percebo, né, pelo menos assim, às vezes que a gente já conversou, tu tem uma liberdade para escolher as pautas, né? Isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante, né? Para ti como Tenho jornalista, total, né, isso é muito bom, né? Isso é um privilégio, tenho na total, verdade, né? bah, meu Deus, total liberdade, assim. Ah, não, não me lembro se aconteceu, não me lembro de alguma vez assim dizer, bah, não traz mais esse assunto, assim. Eu tenho uma confiança muito grande assim dos meus chefes da direção, assim. Então é muito bom, assim, é algo que realmente eu preciso agradecer, assim, é um baita privilégio. Que bom. E eu ia te perguntar uma outra coisa, Camila. Uh, como agora não tem mais os eventos da forma convencional como a gente estava acostumado antes da pandemia, eu imagino que possa ser uma oportunidade para artistas novos ou artistas independentes, de repente, tentarem espaço, não só no teu programa, mas acho que na mídia em geral, né? O que tu daria como dica, assim, né? Bah, olha, quem sabe apresenta teu trabalho dessa forma, que fica mais atrativo, porque eu acho que tem isso, né? Tem a forma de mandar o material que de repente vai chamar a tua atenção, que tu é uma pessoa que eu imagino que receba muito material por e-mail, né, por exemplo. Sim, chegam vários e-mails todos os dias, assim, às vezes até é bom que, por exemplo, eu tenho algumas produtoras, assessoras como tu, assim, outras gurias que acabam tendo contato mais direto comigo, dizendo, olha só, te mandei um e-mail, isso ajuda bastante, assim, que me manda mensagem no WhatsApp e tal. Mas eu acho que o que é importante é tu ser direto, assim, é tu dizer, olha só, nós somos uma banda assim, ou eu sou o artista tal, o meu produto é tal, e munir o jornalista da maior quantidade de informação possível sobre o teu trabalho, sobre o teu produto, sabe? Às vezes é um artista, uma banda que não tem tanto reconhecimento, que está querendo emplacar em algum veículo, né? E às vezes não me manda nem a música, sabe? Eu tenho que ficar perguntando. Eu ainda sou uma pessoa que eu super tento assim, ah, mas quem sabe tu me manda a música e tal. Isso é o básico, assim, já manda um e-mail, manda a música em MP3 ali, uma fotinho, se for o caso, e o máximo de informação possível. Acho que informação nunca é demais, assim. Às vezes eu até recebo um material que parece que é para venda de show, sabe? Sei lá, em PDF, assim, um negócio tipo, cheio de imagens, assim. Eu acho que para mim, assim, não me atrai tanto. Acho que isso é mais mesmo para vender um show, assim. Eu preciso da informação, é quem vocês são, sabe? Me diz quem tu é, que tipo de música que tu faz, onde é que tu quer chegar. E me manda a música junto. Isso ajuda Pois é, muito. porque eu imagino que às vezes, né, eu nesse meu trabalho que eu faço, que eu também faço divulgação para a imprensa, às vezes eu vou falar com algum artista, e às vezes não é artista jovem, sabe? São pessoas que já têm um certo tempo de carreira. E aí a pessoa me manda assim, eu digo, me manda o que que tu tem de material, que eu quero olhar primeiro, para eu ver se a partir dali o que que dá para melhorar, digamos assim. E às vezes a pessoa tem um material que não explica nada, que não diz nada, e aí eu fico assim, tá, mas é claro que aí assim não tem como o jornalista que está lá no veículo, ocupado, fazendo um monte de coisa, por mais boa vontade que ele tenha, e tu já está demonstrando tua boa vontade, mas às vezes assim, ai, olha, não está explicando a que veio, não tem como, né?
Tu já recebeu coisas assim, muito fora, assim, tipo, não, tipo, nem entendi o que, que a pessoa quis dizer. Sim, já chegou, coisa que não deu muito para entender qual era a proposta, sabe? Tá, o que é isso? O que vocês são, sabe? Mas, assim, de maneira geral, acho que as pessoas estão conseguindo se vender, assim, estão conseguindo chegar na gente. Mas, às vezes, me chama, assim, um pouco a atenção justamente por isso. Não é que eu acho que eu sou uma pessoa que você que tem que me servir e mostrar tudo que tem. Não é isso. Acho que é uma maneira mais fácil de tu sensibilizar o jornalista, não só eu, mas todos nós, assim, né? Toda a minha classe. Que, às vezes, realmente, como a gente falou, eu recebo muitos e-mails, assim. E deve ter gente que recebe muito mais, sabe? Então, alguma coisa ali tem que ter substância. Se não tiver, eu vou passar para o próximo, sabe? Eu, como tu falou, e eu já falei também, eu tenho uma tribo à vontade, assim, eu tento pesquisar, assim, mas não é todo mundo que tem. Então, quanto mais informação der, quanto mais pronto tiver o negócio, melhor vai ser pro produto, assim, chegar na mídia, assim, na mídia, na grande mídia, sei lá. Sim. É, e é uma coisa que às vezes alguns artistas reclamam, né, de não ter espaço, mas aí depois a gente vai ver ou a pessoa não mandou o material, ou a pessoa mandou o material assim, daí também fica meio complicado, né? Ou às vezes assim, tem como a gente fazer uma entrevista? Tá, tem, tal dia, bah, não dá, daí outro dia também não dá, então que dia tu pode? Ah, não sei, vou ver, daí também não responde mais, sabe? Então, mas eu sei que os espaços são poucos, né? Eu acho que tem, não sei, tem um pouco espaço, assim, não sei se tem muitos programas que nem o meu, assim, ou um grande espaço em jornal, acaba sendo pequenos lugares, assim, porque infelizmente a cultura às vezes acaba não tendo o espaço que merecia, né? Acho que até por uma questão comercial, eu não sei por que que as empresas acabam não entendendo que a cultura é um bom produto, mas Pois talvez aí, a seja gente uma. teve em janeiro desse ano um momento muito legal que eu tive possibilidade de compartilhar contigo, né? Que foi aquela festa que teve do 1 ano do Sete Guaíba, que para quem não pôde comparecer, estava muita gente do meio cultural de Porto Alegre, né? E eu acho que para mim, assim, quando Ney Lisboa chegou ali, eu pensei, gente, Ney Lisboa está aqui. Naquele momento ali, eu imagino como é que foi para ti, né? Ah, tá louco, assim, até eu respondi, eu participei de um TCC, ou de uma entrevista para um estudante de jornalismo, e ele perguntou qual era o ponto alto do meu programa, e eu disse que foi a festa de 1 ano, né, do SET, que eu acabei convidando as pessoas, e convidei todo mundo que participou desse 1 ano, mas assim, despretensiosamente, eu pensava, bom, se for, sei lá, 5 pessoas, eu acho que já tá legal, né? E aí fiquei, só que eu tava com uma ansiedade, assim, eu tava com medo que não fosse ninguém, e ao mesmo tempo eu tava com medo que fosse muita gente e não desse conta, assim, o espaço, eu tinha várias preocupações. Mas, guria, foi assim, foi sensacional. Até sempre que eu lembro disso, eu me emociono muito, assim, porque falou do Ney, sabe? Tipo, meu, Ney Lisboa foi lá, sabe? Porque eu convidei, sabe? Então, é algo que realmente me emociona muito até hoje, assim, de lembrar. E eu tinha vários planos para 2020 em relação a, sei lá, eventos fora da rádio, assim. E acho que ia rolar legal, mas infelizmente a pandemia nos tirou essa possibilidade. Mas foi um evento muito legal e que me mostrou, assim, que eu não vou ficar falando de mim, mas foi uma coisa que eu consegui construir, sabe? De trazer as pessoas para perto, assim, de mostrar que eu estava ali realmente para fazer uma coisa legal e séria, sabe? Não, e tinha muita gente, né? Eu não quero citar nomes aqui que eu tenho medo de esquecer as pessoas que estavam, né? Mas, assim, tinha muita gente de diferentes vertentes, isso que me chamou a atenção. Tinha as pessoas que eram mais da MPB, tinha o pessoal que era do rock, tinha o pessoal, eu lembro da Marquise 51, o pessoal da produtora foi lá, tava em peso lá no gravador Pub, que foi o lugar da festa. Tinha muitas pessoas, na verdade, estava lotado, né? A Bibiana Petec foi lá, que eu lembro dela. Eu lembro de muita gente, na verdade. Eu lembro que tu ficou circulando e falando com as pessoas, né? E eu acho que tu não deu conta, talvez, de falar com todas as pessoas no ar, né? Porque era muita gente, né? E eu acho que isso, na verdade, né, Camila? Já que tu não pode se elogiar, eu posso te elogiar. Eu acho que é uma forma que as pessoas tiveram de agradecer esse espaço, né? As pessoas do meio cultural, elas foram ali. Era uma segunda ou terça-feira, se eu não me engano, né? Dia de semana. E era um dia assim que
as pessoas saíram ali para te ver, não é? O bar nem abre naquele dia normalmente, né? As pessoas foram ali para participar do teu programa e para te dar esse parabéns, né? E para a gente também, que é todo mundo do meio cultural esperando que o programa permaneça no ar, né? Nando Gross, por favor, mantenha no ar Sete Guaíba, por favor. Porque eu acho que é isso, né? Tem poucos espaços para a cultura em Porto Alegre, né? Para divulgação da arte independente, né? Então acho que é importante que se mantenha, né? E acho que a forma, esse aniversário é uma pena mesmo, né? Que foi assim um momento que a gente não imaginava tudo que viria nesse 2020, né? Estávamos lá em Gelo celebrando o início do ano, né? Mas eu acho que, enfim, quando tudo isso passar, eu acho que fica essa ideia, né, de se fazer outros eventos desse tipo, porque eu acho que deu muito certo, né? E acho que muita gente queria ter tocado ali também, ter participado do programa, né? Tocando, né? Eu ouvi vários comentários de Sim. vários músicos me dizendo. E a ideia era fazer, acho que hoje o programa tem 1 hora, mas ele tinha 2 horas e metade era cultura mesmo e a segunda metade era jornalismo. Então agora tem só a parte cultural e a gente acabou fazendo 2 horas de programa ao vivo com banda tocando. Não tem muito como botar muita gente para tocar, né? E aí na hora, quando eu comecei a pensar sobre o programa, sobre esse show, essa festa de aniversário, eu pensava, bom, como é que eu quero uma banda tocando, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu... E aí a galera começou a se oferecer para tocar, sabe? Para mim aquilo foi muito especial, assim. Pata de Elefante se ofereceu para tocar, o Marcelo Gross se ofereceu, todos que tocaram se ofereceram, sabe? Então foi bem, muito, muito, muito especial. Foi a Stone Blues Band que também fez um som, a Gabi Ferreira e os Decolainas. Então, tipo, foi muito legal. E como tu disse, assim, foi muita gente de várias tribos, assim, e ao mesmo tempo é uma coisa só, né? Tá todo mundo meio junto no mesmo barco. Então foi, acho que todo mundo meio brindando um novo ano também, até porque era 7 de janeiro, tava começando o ano, assim. E foi muito legal mesmo, assim. Isso que tu falou da Ney Lisboa, pra mim também foi meio chocante, assim. Pois é, porque o Ney, ele é um cara, né, meio, não sei se recluso, mas ele é um cara que ele vai lá, faz o show dele e Introspectivo. vai embora, né? Não é um cara, assim, que vai pra balada, digamos assim. E ele foi ali por tua causa, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Mas ele foi assim, bateu um papinho comigo e já foi logo embora, assim, mas foi realmente, foi para me dar um abraço, assim, foi bem especial. Que legal. E eu queria te perguntar, Camila, eu sei que tu já entrevistou muita gente que não é daqui de Porto Alegre, né? Volta e meia eu vejo que tu coloca ali pessoas muito representativas, né, da área cultural brasileira. Vamos fazer aí, vamos ver, um top 5 aí, quais são os 5 mais legais, assim, ou mais famosos, não sei, o que tu gostaria de contar pra gente aqui? Acho que Laerte, né, cartunista Laerte, foi bem especial, foi bem importante. O Criolo, acho que também foi bem legal de bater um papo com ele. Ai, é tanta gente. Eu entrevistei Maurício de Souza também. Foi, assim, bem importante para mim. Eu me criei, né, nasci desde criança lendo vendo os desenhos dele, né, a Turma da Mônica. Uhum. Ai, 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 me ajuda, não sei mais. Tá, foram 3 já, foram 3. A Natália Timber foi, assim, uma mulher incrível, uma sabedoria, assim, E para finalizar, a Denise Fraga, assim, que também é uma atriz maravilhosa, uma generosidade incrível, assim, tomou conta do estúdio, assim, ela é incrível, mas é muito difícil mesmo de falar, assim, porque, teve o Erasmo Carlos também, teve tanta gente, Imagina, assim, que legal. Toquinho, não dá. O neto do Tom Jobim, sabe, então O Daniel não dá Jobim, para né, dizer que ele fez show cinco. aqui em Porto Alegre. Eu fui nesse show, muito legal. Ele é um baita pianista, né? E é um cara que tem histórias legais para contar do Tom Jobim, né? E eu acho que é um cara bem representativo também do meio cultural. E como é que é? Tu fica mais nervosa quando tu vai entrevistar essas pessoas assim, mais, sei lá, que tu admira? Por exemplo, tu falou Maurício de Souza, cara que sabe, tu era criança, tava lá lendo o gibi, e aí daqui a pouco tu tá ali entrevistando ele. Como é que é isso pra ti? Tu fica um pouco mais tensa, digamos assim?
Ah, eu fico um pouco mais ansiosa, assim, e aí pra eu conseguir sumir com esse nervoso, assim, eu tento me preparar mais ainda, sabe? Ler mais ainda sobre a pessoa, me informar mais ainda, aprofundar mais na trajetória da pessoa, sabe? Mais segura na entrevista, porque daí vai tranquilo, assim. Mas eu fico um pouco, sim, fico um pouco ansiosa, assim, nervosa, mas acaba que daí na hora depois passa, assim, mas as primeiras perguntas acaba sendo um pouco mais de tensão, assim, e acho que isso é até bom. Não quero perder esse frio na barriga. Ah, eu acho que o frio na barriga, ele acaba sendo bom, né? Dá aquela adrenalina, né? E teve algum entrevistado, não precisa dizer o nome, mas teve algum entrevistado que teve dificuldade, assim, que de repente era aquela pessoa que a entrevista não rendia, falava assim, e a pessoa sim, não, meio monossilábico, assim, teve esse momento, assim, porque em rádio ao vivo é complicado, né? Se a pessoa não desenvolve ali, né? Tem pessoas que desenvolvem menos, assim. A gente vê, às vezes é timidez, às vezes não rende muito, assim, mas teve uma que chamou muita atenção e que, não tem, acho que não tem problema de falar, não tô falando mal da pessoa, mas que realmente não rendeu muito, que foi com o Chico Chico, que é filho da Cássia Eller. Ele é muito tímido, assim, ele tem uma timidez muito grande, assim, dá pra ver que ele é tímido, então acaba Uhum. não rendendo tanto, assim, quanto eu gostaria que rendesse, assim, mas acho que cada pessoa é de um jeito e, enfim, eu tento respeitar ao máximo, assim, né, da pessoa. Bom, se é isso que ela tem para me dizer, então é isso que eu vou, vou aceitar, vou respeitar, enfim. É, imagina, ele deve ter dado a timidez da Cássia Eller, né? Porque a Cássia também, as entrevistas que a gente vê dela, né? Ela era, assim, um pouco mais introspectiva, que é o que a gente não esperava, né? Tipo, eu tive a oportunidade de ver um show dela, ela no palco super desenvolta, mas na entrevista ela já não curtia muito essa interação, né? Então acho que às vezes também tem isso, né? Da gente também saber respeitar, né? Como é cada artista, cada pessoa, né? Eu acho que tu tem que ter essa delicadeza, digamos assim, né? Porque eu acho que o entrevistador, ele tem muito isso, né? Eu imagino que às vezes tu tem que saber, tu tem que saber que tá, não adianta. Perguntei tal coisa, a pessoa não gostou, parei por aqui, né? De repente, às vezes Aí, até é melhor interromper a entrevista, dar tchau, do que de repente ficar insistindo, né? Às vezes a pessoa tá meio e desconfortável, sei lá. uma coisa que eu acho importante, às vezes, até é evitar as perguntas que sempre fazem para a pessoa, sabe? Uhum. Sei lá, por exemplo, para ele eu não perguntei sobre a mãe dele. Eu achei que talvez talvez devesse jornalisticamente perguntar, mas eu não sei o quanto que ele já está cansado de falar disso, entendeu? Aí eu tento de maneira geral, assim, não perguntar as mesmas coisas que todo mundo pergunta para aquela pessoa, que eu sei que vão perguntar, eu tento não perguntar ou perguntar de outra maneira, deixar a pessoa à vontade, assim. Sim. Bom, a gente está se aproximando do final aqui, daqui a pouco o Instagram vai interromper a nossa conversa. Eu queria já te agradecer e te perguntar se dentro do possível tem planos para o futuro, para quando tudo isso acabar, tem pensado assim, não sei daqui a quanto tempo, mas quando tudo isso acabar, profissionalmente eu quero fazer determinada coisa ou não tem esse espaço ainda? Eu tenho várias ideias, né, de coisas que eu já tinha planejado para 2020, mas eu vou tentar deixar rolar, ver o que vai acontecer, porque essa pandemia tá meio estranho, assim, tem muita gente morrendo ainda e não sei quando que vai parar isso. É meio assustador, assim, eu acho que vai piorar muito ainda, acho que o mês de julho vai ser horrível. Então, acho que eu tô esperando ver o que vai acontecer para poder planejar alguma coisa, assim. Mas eu fico meio triste, assim, com a situação. Mas É, que acho que é importante ter uma visão, assim, de futuro. Mas não, por enquanto eu vou deixar ver o que vai acontecer. sem planos, né? Mas assim, Camila, muito obrigada, tá? Eu só vou dizer pro pessoal que está nos acompanhando que na sexta-feira que vem eu vou ouvir uma cantora, instrumentista e compositora que vai falar, a gente vai falar aqui sobre antirracismo, uma cantora negra muito competente, ela é do interior de São Paulo, Valéria Custódio, eu conheci ela em Porto Alegre quando ela esteve fazendo um show no Espaço Cultural 512. Então, eu trabalhei com ela muito rapidamente, mas a gente teve uma empatia muito grande uma pela outra. Mantemos contato pelas redes sociais e eu resolvi para falar sobre esse assunto do antirracismo. Acho que é importante a gente ouvir pessoas negras, né? Então, semana que vem, dia 29, 29? Não, 27
Às 10 da noite a gente vai falar sobre antirracismo aqui. Tá bem, então? Obrigada, Camila. Um beijão para ti. Legal. Obrigada.